poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Curva sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que nos ilumine a mente nesse momento. Reconhecemos que a nossa mente, ela se perde em nossos pensamentos tolos. Reconhecemos que nos preocupamos com afazeres, com circunstâncias, com situações, mas neste momento eu te peço que nos ajude a concentrar a nossa mente na Tua Palavra, na exposição da Tua Palavra. Que essa Palavra encontre moradia nos nossos corações e que dos nossos corações fluam para uma vida santa, reta e digna em Tua presença. Nós estamos diante da Tua Palavra, confiando que o Senhor falará conosco mais uma vez. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a tratar acerca do grande mistério. Nós vimos que o apóstolo Paulo usa essa palavra mistério inúmeras vezes, e nós aprendemos que mistério é o Evangelho, mistério é o que o Evangelho fez quando inseriu gentios junto com os judeus num único povo, num único corpo. Nós tratamos acerca do mistério em 2 pontos. Nós vimos o mistério recebido. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu esse mistério por revelação. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, depois do caminho de Damasco, ele não teve nenhum contato com os apóstolos, somente depois de 3 anos, porque ele foi para a Arábia e dali ele ficou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo recebendo revelação. Os outros apóstolos tiveram também o mesmo privilégio, andaram com o Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo também teve esse grande privilégio, esteve com o Cristo ressuscitado, recebendo dele revelação. E nessa circunstância, o próprio Cristo entregou a Paulo este grande mistério ao qual nós estamos tratando no texto. Então nós aprendemos na primeira parte do texto, do capítulo 3, que estudamos na semana passada, que Paulo recebeu o mistério. E o segundo ponto foi o mistério explicado. Como eu não tive tempo para terminar o sermão na semana passada, nós vamos continuar hoje tratando do mistério. Hoje aprenderemos acerca do propósito do mistério. Afinal, qual é o propósito desse grande mistério? Quando nós olhamos para o versículo 10, nós descobrimos que o propósito desse mistério é tornar conhecida a multiforme graça de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Como essa multiforme graça de Deus foi revelada? O apóstolo Paulo responde: essa multiforme graça de Deus foi revelada através da igreja. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Através da igreja, essa multiforme graça de Deus foi revelada aos homens nos dias de Paulo e nos dias de hoje. Lá no versículo 9, se você voltar os teus olhos, correr os teus olhos para o versículo 9, você vai perceber que Paulo havia dito que a responsabilidade de Paulo era esclarecer qual é a administração desse mistério que estava oculto em gerações passadas. Nós já sabemos que esse mistério, nos dias de Paulo, estava sendo descortinado pelas mãos dos apóstolos e dos profetas. Lembra que eu disse que esse mistério é o próprio Senhor Jesus Cristo, é como se ele estivesse num palco com uma cortina branca, e você conseguia até ver a sua silhueta, ver ali que existia alguém sentado num trono, mas você não sabia exatamente quem era, como era, cor dos olhos. E de repente, apóstolos e profetas começam a abrir as cortinas e Cristo é revelado. Então nós
Vimos isso no sermão passado, que através dos apóstolos e profetas, esta cortina foi aberta. Também vimos que no texto que estamos estudando, esse mistério se refere à maneira poderosa com que o Evangelho atuou, inserindo gentios e judeus na oliveira chamada Israel. Lembra que aprendemos que Deus em Cristo Jesus reverteu a nossa deplorável condição, a deplorável condição dos gentios? Qual era mesmo a nossa condição? Se você voltar lá para o capítulo 2, você vai descobrir que tanto judeus quanto gentios estavam mortos em seus delitos e pecados. Eram escravos de Satanás, escravos da sua própria carne, e eram por natureza merecedores da ira. Essa era a nossa condição, essa era a condição tanto dos judeus quanto dos gentios. Mas a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo começa a descrever a maneira poderosa com que Deus agiu para reverter a nossa condição. Nós vimos que Deus agiu de maneira graciosa. Ele demonstrou seu amor, a sua graça, a sua rica misericórdia, e assim Ele, pela graça, reverteu a nossa condição. Aí quando nós chegamos no versículo 11, Paulo passa a falar especificamente acerca da condição e desvantagem dos gentios. No capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo trata de maneira generalizada a condição de todos os seres humanos. Mas no versículo 11, Paulo passa a focar na condição de desvantagem dos gentios. Nós vimos que os gentios eram, por nascimento, incircuncisos, que estavam sem Cristo, que estavam separados da comunidade de Israel, que eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, e que, por conta de tudo isso, eles estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Como Deus reverteu a condição dos gentios sem Cristo? Sabe o que Ele fez? Primeiro, Ele não criou um novo povo. Ele não criou um novo povo. O que Ele fez? Ele uniu tanto os judeus quanto os gentios no mesmo corpo, na mesma igreja. Os gentios foram inseridos no povo da aliança, e esse povo da aliança é composto de verdadeiros israelitas, aqueles que tiveram a circuncisão realizada no seu coração. Ambos foram inseridos na igreja. Isso foi esclarecido por Paulo lá no versículo 6, olha aí. Significando, Paulo está explicando o que significa mistério, significando que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Neste verso, Paulo está explicando o que significa o mistério. Presta bastante atenção nas palavras que Paulo usa. Co-herdeiro, membros do mesmo corpo e coparticipante das promessas. Primeiro é dito que os gentios passaram a ser herdeiros junto com os israelitas, os verdadeiros israelitas. Também é dito que eles passaram a fazer parte do mesmo corpo, um único corpo. Esse propósito também já nos foi revelado por Paulo lá no capítulo 2, do versículo 14 ao 22. Vamos recordar. Paulo diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um único homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Consegue perceber como o mistério aponta para o que o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo fez? Consegue perceber como Ele revelou através da igreja esse grande mistério que estava oculto em eras passadas? Foi na igreja que Deus revelou esse mistério.
A igreja de Cristo, então, é usada por Deus para descortinar, para desvendar. A igreja é a maneira visível, é o lado palpável desse grande mistério. Por quê? Porque a igreja é constituída de membros que foram alcançados pelo poder do Evangelho, tanto judeus quanto gentios. Mas qual é o propósito desse mistério? O apóstolo Paulo diz, ainda no versículo 10, que o propósito desse mistério é tornar conhecida a multiforme graça de Deus nas regiões celestiais. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que encontramos nesse presente trecho, irmãos, é o que Paulo já havia antecipado para nós de maneira sucinta lá no capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Veja como Deus já tinha em sua mente planejado tornar conhecida essa multiforme sabedoria de Deus quando Ele demonstrou a sua graça para conosco, quando Ele reverteu a nossa condição. Capítulo 2, versículos 5 e 7 diz assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. O versículo 5 diz que recebemos vida com Cristo. Estávamos mortos, agora recebemos vida com Cristo. Agora fomos ressuscitados com Cristo. E agora nos assentamos nas regiões celestiais com Cristo. Para quê? Para que tivéssemos nossa condição transformada. Mas para que Ele transformou a nossa condição? O que Ele queria com isso? Qual é o propósito disso? Já vimos várias razões para isso. Mas aqui temos um propósito bem específico. Paulo diz que o objetivo de Deus era mostrar nas eras que hão de vir, o quê? A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Veja bem, o propósito de Deus era mostrar a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco. A pergunta a ser feita é: tornar conhecida essa multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus para quem? Para quem que Deus queria se revelar? Para quem Deus queria mostrar essa multiforme sabedoria de Deus? Obviamente que está implícito em todo o contexto que estudamos até aqui, que o objetivo desse mistério a ser revelado é para que os gentios e os judeus contemplassem essa multiforme graça de Deus. Essa verdade permeia por todo o contexto a qual nós já estudamos. Mas deixe-me falar um pouco acerca da palavra que foi traduzida por multiforme. Ela é importante e nos ajuda a entender o significado e a intenção de Paulo aqui no texto. Essa palavra multiforme literalmente significa multicolorido. Essa palavra era usada, por exemplo, para descrever flores, coroas, tecidos, bordados, tapetes, trançados. Essa palavra era usada para descrever variedades de cores, variedades de flores, variedades de coroas. E nesse ponto nós podemos pensar na igreja como um tapete na mão de um tapeceiro. Os mais velhos devem saber um pouco disso, como funciona esse processo de tapeçaria. Se você estiver diante de um tapeceiro, ali realizando a sua obra de tapeçaria, se você estiver olhando ele de frente, você vai achar muito feio o que ele está fazendo. Porque do lado avesso dessa obra de tapeçaria, você vai ver fios desconexos. Um tapete feio. Mas quando o tapeceiro ele termina e mostra essa multiforme, essa multiplicidade de cores para você, todos encaixados perfeitamente, você vai falar: uau, que tapete lindo. A igreja é dessa forma. A igreja é assim. A igreja é o ajuntamento de pessoas diferentes, com ideias, cores, pensamentos.
Quem dirá a igreja no primeiro século? Que pesava sobre eles ainda essa distinção entre judeus e gentios. E Paulo está dizendo que o objetivo desse mistério era exatamente unir essas cores opostas para produzir uma grande obra de arte. A igreja. A igreja é a revelação dessa multiforme sabedoria de Deus. Dessa multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja é o lado palpável, é o lado visível. E fica claro para nós que o objetivo também era revelar aos homens, gentios e judeus, essa multiforme sabedoria de Deus. Já sabemos então que esse tapete foi revelado. Sabemos que o tapeceiro usou cores diferentes que não se combinavam, judeus e gentios. E para confeccionar essa obra de arte, que é a igreja, Deus usou os apóstolos e profetas para fazerem essa costura, para revelar esse tapete e entregar à igreja de Cristo. A igreja, então, ela é uma reflexão da sabedoria multicolorida de Deus. É óbvio, pelo contexto, que a intenção de Paulo era, então, tornar conhecida essa multi-sabedoria de Deus, a multicolorida sabedoria de Deus, tanto a judeus como a gentios. Isso está claro no verso 2, capítulo 2, versículo 7. Mas não para por aí. De acordo com o texto que está diante de nós, Deus tem um propósito transcendente. O texto nos diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Esse mistério estava oculto também aos anjos. Os anjos, eles são descritos aqui como espectadores. Eles estão assistindo uma peça de teatro escrita e dirigida por Deus. Lá no verso 11 é nos dito que o enredo da história da redenção está de acordo com o propósito eterno de Deus. Deus já escreveu a história da redenção. Só que os anjos, eles não sabem o que vai acontecer nesse exato momento. Esse mistério que foi revelado pelas mãos dos apóstolos e profetas também era misterioso para os anjos. Veja o que é dito acerca dos anjos. Por exemplo, lá em 1 Pedro 1:10, quando Pedro está tratando acerca das profecias que apontavam para a mensagem do Evangelho que estava sendo anunciada naqueles dias. Pedro diz assim, 1 Pedro 1:10 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Olha como ele termina. Coisa que até os anjos anseiam observar. Atente para a parte final. Coisas que até os anjos anseiam observar. Voltando aqui para o nosso texto, o apóstolo Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida das autoridades nas regiões celestiais. Quando estudamos o versículo 6, nós descobrimos que esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas que agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Quando chegamos no versículo 10, também descobrimos que esse mistério também não havia sido revelado para os anjos. Eu quero nesse instante convidá-los a assistir uma peça dirigida por Deus Pai, tendo o nosso Senhor Jesus Cristo como personagem principal dessa história. Nessa história, os judeus participam como coadjuvantes. Nós, os gentios e os anjos, somos espectadores. Estamos assentados na galeria, observando toda aquela cena. O nome dessa peça é O Grande Mistério. Quando os judeus e gentios foram unidos a Cristo, os anjos contemplaram a multiforme sabedoria de Deus.
É como se eles estivessem assistindo agora essa peça. Essa é a ideia da peça aqui. Nós, como eu disse, estávamos no auditório, junto com os anjos, a olhar no palco uma sombra misteriosa. Havia uma cortina. E nós estávamos ali assistindo junto com os anjos. De repente, um grupo de staff chamado apóstolos e profetas começam a abrir a cortina. No centro do palco havia um lindo trono branco com um homem de vestes brancas assentado nele. Esse trono estava num lugar muito alto no palco e era bem iluminado. Na parte inferior, na parte do chão desse palco, havia uma coroa de espinho, alguns pregos e um martelo. Do outro lado do palco, havia uma grande cruz no chão. O rosto desse homem de branco brilhava como o sol. Nós não conseguíamos olhar para o seu rosto porque essa luz era muito intensa. Enquanto nós assistimos essa cena, o narrador começou a contar a história desse homem de branco. Ele disse que esse homem de branco já existia antes da criação do mundo e que, na verdade, ele é o próprio Criador do mundo. De repente, o homem de branco se levanta do seu glorioso trono. Ele pega umas roupas sujas, fedidas, feias, que era desproporcional com relação à sua realeza. Ele veste aquilo e começa a descer aquela escada que terminava no chão do palco. Enquanto o Criador descia, o narrador dizia que esse homem de branco, ele tem um povo particular, um povo a qual ele chamou de seu povo, ao qual ele escolheu incondicionalmente. O narrador diz que ele amava esse povo, que deu muitos privilégios a esse povo. Esse povo é conhecido como Israel. De repente, alguns atores representando esse Israel entraram no palco. O homem de branco, também conhecido como Criador, se dirige ao seu povo. Então, com uma voz que ressoava como um trovão, ele diz: eu vim para vocês, pois vocês são o meu povo. Estranhamente, boa parte do seu povo virou as costas para ele, algo inexplicável. Esse homem de branco disse aos que ficaram: vocês são minhas ovelhas, pois as minhas ovelhas ouvem o meu chamado e atendem. O narrador explica que nem todos os que nasceram na terra em que o homem de branco havia dado, a terra de Israel, são de fato o seu povo. No segundo ato, aqueles que rejeitaram o Criador se aliaram a outros povos. Agora eles parecem bravos, irados contra o Criador. Agora eles estão indo na direção do Criador com armas. Agora eles pegaram o Criador. Agora eles estão espancando o Criador. Nós estamos assistindo a tudo isso apreensivos, sem saber o que está acontecendo, quando de repente alguns soldados pegaram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Outro soldado colocou uma capa vermelha em suas costas e começou a espancá-lo severamente. Deram-lhe um pedaço de cana para ele segurar e começaram a zombar do Criador. Por quê? Essa é a pergunta que nós escutávamos na arquibancada. Nós não entendemos o que estava acontecendo e a situação começa a piorar. O Criador foi obrigado a carregar uma cruz pesada, mas ele mal consegue parar em pé. Então, um ator coadjuvante entra em cena e ajuda o Criador a carregar a cruz. Agora, ele chegou numa parte mais elevada do palco, junto com os soldados. Os soldados então jogam o Criador do chão, pegam pregos para o prender na cruz, e quando o algoz levanta a sua marreta com a mão para pregá-lo, nós não podíamos observar isso, viramos o rosto. Agora o Criador, ele está pregado numa cruz. Podemos ver que é uma placa escrita com a língua dos seus algozes, e essa plaquinha diz que ele é o rei dos judeus.
Nós ficamos ali na plateia por alguns minutos contemplando o rei dos judeus agonizando naquela cruz. E naquela cruz, o rei dos judeus falou algumas palavras, mesmo em meio ao sofrimento. Uma delas foi para que o Pai perdoasse aqueles algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. De repente, a luz do palco se apagou. Densas trevas cobriram o teatro. Mas nós podíamos contemplar a silhueta do rei dos judeus naquela cruz. Houve então um momento de silêncio, que foi rompido por uma oração. Deus meu, por que me abandonaste? Depois de alguns segundos de silêncio, um foco de luz ilumina o rosto do Filho de Deus na cruz. E o Filho de Deus, mais uma vez, toma fôlego, em meio a densas dores, diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. Nós ficamos assustados com o que havia acontecido, afinal, o Filho de Deus morreu na nossa frente. Nós estávamos ali assistindo na plateia, mas estranhamente os anjos começaram a glorificar a Deus, a vibrar. Houve um grande júbilo que parecia não ter fim, nós não entendemos nada. Por que esses anjos estão comemorando? Afinal, ele morreu. O rei dos judeus, o Criador, estava morto numa cruz, não há razões para comemorar. Até que um anjo nos explica que naquele momento o Rei dos Reis havia triunfado sobre os seus inimigos, havia vencido a morte, vencido os seus inimigos, ele triunfou na cruz. Isso continuou soando estranho para os nossos ouvidos, afinal, ele estava morto. Mas nós seguimos assistindo a peça. No próximo ato, o Filho de Deus é retirado da cruz e levado para uma grande rocha, com uma entrada. Parecia uma sepultura diferente do que conhecemos hoje. Nesse instante, o palco ficou escuro e em silêncio por 3 minutos. Até que um dos anjos que estavam assistindo na plateia se levantou, foi até o túmulo, surpreendentemente, sem muito esforço, removeu a pedra, rolou a pedra e sentou em cima dela. Nesse momento, uma forte luz saiu de dentro do túmulo. Nós podemos ver agora um homem saindo, e esse homem tem marcas em suas mãos. Esse homem está com roupas brancas, limpas, e ele está saindo do túmulo. A seguir, o rei dos judeus se dirige ao seu povo, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus que está lá no palco ainda. E todos eles estão alegres por vê-lo novamente. Nós, gentios, apenas observamos, porque nós não somos desse povo. Esse povo não vai com a nossa cara. Esse povo, eles se acham os melhores do mundo, eles não aceitam a nossa maneira de viver, eles reclamam do nosso tipo de comida. Nós somos discriminados quando vamos ao templo deles. Acho melhor ficar sentado na plateia mesmo e terminar de assistir a peça. Só que de repente, o rei de judeus se vira para a plateia e diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em seguida, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu vim para os que são do meu povo, mas muitos do meu povo não me receberam. Mas se vocês me receberem, se crerem em meu nome, eu os farei filhos de Deus. E ele acenava para nós, nos chamando para subir ao palco. Nesse instante, muitas pessoas começaram a rir dele, acharam graça, a debochar. Porém outros, aos prantos, foram até o palco gritando: ó rei, tem misericórdia de mim. Ó rei, perdoa os meus pecados. Esses correram e se lançaram aos pés do rei do universo. Agora nós temos no palco, de um lado, o povo escolhido de Deus. Do outro lado, nós, gentios que não pertencemos a esse povo. Os anjos pareciam estar surpresos com o que estava acontecendo. Até aqui,
Eles pareciam entender tudo o que estava acontecendo. Parecia que eles sabiam que Cristo ia morrer, que o seu Senhor ia morrer, ia ressuscitar. Eles estavam tranquilos. Mas apesar de tudo isso, eles pareciam surpresos com o que estava acontecendo nesse momento. Eles estranharam como pode os gentios agora estarem do lado do povo de Deus. Nesse instante, o Senhor está no meio do palco. De um lado, o povo de Deus chamado Israel. Do outro, nós, que somos chamados de gentinha por eles. Nesse exato momento entra um contra-regra, e ele coloca um muro entre nós e eles. Nós passamos a entender que aquele muro seria para nos separar deles, porque eles são um povo especial de Deus, nós não. Mesmo assim, estávamos felizes. Apesar de sabermos que não éramos o povo de Deus especial, o povo do coração de Deus, já nos contentávamos em receber o perdão do Senhor da cruz. Mas imediatamente, o rei se levantou do seu trono, desceu a escada que estava no meio do palco, foi em direção a esse muro de separação. Nós, judeus, gentios e os anjos, todos nós estávamos apreensivos quanto o que aconteceria, era um grande mistério para nós. Ninguém poderia imaginar, nem os anjos. O Senhor se pôs em pé, em frente ao muro de separação, e disse para nós: judeus e gentios, eu sou a vossa paz, e de ambos farei um único povo. Saibam, o meu objetivo sempre foi criar dos dois um único povo, reconciliando ambos com Deus por meio da cruz. Na cruz, eu destruí o muro de separação. E nesse momento, para surpresa de todos, o Filho de Deus derrubou o muro. E imediatamente os anjos se levantaram e ficaram atentos ao que estava acontecendo, porque tudo isso era novidade para eles. Jesus então foi em direção dos judeus, se pôs ao lado deles e olhou para nós gentios e disse: agora vocês já não são mais estrangeiros. Agora vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus e co-herdeiros com Israel. Agora vocês são co-participantes das promessas em Cristo. Nesse exato momento, nós fomos unidos ao povo de Deus. Aos anjos que permaneciam em pé, observando tudo isso, maravilhados com esse grande mistério, com essa multiforme sabedoria de Deus, o Senhor disse: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Tudo isso aconteceu porque está de acordo com o eterno plano de meu Pai, que realizou tudo através de mim. E é através de mim que tanto judeus quanto gentios têm livre acesso a Deus. Nesse momento, tanto anjos quanto a igreja se prostraram diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e o adoraram. Assim, a cortina foi se fechando e a luz foi se apagando. Consegue perceber, no texto que o apóstolo Paulo nos legou, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Qual é o propósito dessa graça, desse mistério? Era revelar a todo mundo, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Neste capítulo que está diante de nós, Paulo nos mostrou como as bênçãos espirituais chegaram até nós. Nós aprendemos que foi através da morte de Cristo que a redenção foi aplicada a todos nós. Nós fomos expostos a um dos textos mais eclesiológicos da palavra de Deus, texto que marca a origem da igreja. Aprendemos que a igreja teve origem no plano, no propósito eterno de Deus em salvar a humanidade. Já vimos que o Pai planejou a nossa redenção, que o Filho executou e o Espírito Santo aplicou a nós. Descobrimos, então, que desde o princípio,
Deus tensionou ter um único povo, ao qual conhecemos hoje como igreja. Nós não precisamos de muito esforço para percebermos que todos os textos que estudamos até aqui é centrado em Cristo Jesus. É centrado na sua obra redentora na cruz, na obra do Calvário, é centrado em sua morte, porque se não fosse a morte de Cristo, todos os textos que lemos até hoje, em Efésios ou em toda a Bíblia, não faria sentido. Se não fosse a morte de Cristo, nada disso seria possível. Hoje, nós, gentios, somos participantes da promessa de Cristo. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Tudo isso por causa de um precioso sangue que foi derramado numa cruz. Por isso, não devemos jamais esquecer que para que essas bênçãos cheguem até nós, ou chegassem até nós, foi necessário o derramar de sangue, o sangue do próprio Deus numa cruz. Não podemos nos esquecer disso. E existem várias maneiras para você se lembrar desse precioso sangue. Mas uma delas foi estabelecida pela própria palavra de Deus, através da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus usou dois elementos físicos, simbólicos, que apontavam para uma realidade espiritual: a morte eterna de Cristo numa cruz. O cálice, ele representa o sangue, o precioso sangue do nosso Senhor. O pão, ele representa o corpo do nosso Senhor que foi moído naquela cruz. No batismo, nós afirmamos a nossa fé em Cristo. Marcamos a nossa admissão no povo de Deus. Na ceia do Senhor, nós afirmamos que ainda fazemos parte do povo de Deus. Nós renovamos a nossa aliança com a igreja e com Deus. Portanto, a ceia do Senhor é destinada àqueles que foram salvos por Cristo e que, em obediência a Ele, se submeteram ao batismo. Eu quero, nesse momento, juntamente com vocês, passar para a celebração da ceia do Senhor, onde lembraremos, através desses elementos, do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos lembraremos do corpo esmagado e do sangue derramado.